amigos e amigas, como vocês estão? Bem, finalmente eu assisti ao filme Um Dia e à série. Infelizmente, o livro ainda não li. Essa série e esse filme, que foram inspirados nessa obra, que todos qualificam como maravilhosa, eu assisti, amei. Embora eu tenha preferência por uma adaptação, mas vou ficar devendo aí o filme. Ah, não, gente. Já comecei mal esse vídeo, errando tudo, mas eu não vou editar. Aqui, errar faz parte. Eu tô quase meio que adaptando o princípio de Descartes. Erro, logo existo. O que é mais humano do que errar? Mas enfim, não li o livro, é isso. Então tudo que eu falar aqui vai ser baseado na minha visão do filme e da série. E talvez algumas coisas a respeito do livro, mas essas coisas a respeito do livro, elas são mais baseadas em opiniões de pessoas que falaram do livro, porque eu achei que para entender um pouco o filme e a série, eu tinha que ter alguma noção do livro e eu não teria tempo hábil para ficar esperando. Aliás, eu não estava a fim de ficar esperando para começar a assistir ao filme e a série. Então vamos lá, vamos falar das minhas impressões a respeito do filme e da série. A primeira coisa é que antes de assistir ao filme, que assisti há 2 semanas atrás mais ou menos, eu fui procurar resenhas de pessoas falando sobre o filme e a série e sobre o livro. Eu queria ter uma pequena noção. Eu acho que isso também não atrapalha. Tem gente que acredita, eu tenho que ler sem saber da opinião dos outros. Eu penso que a nossa visão do mundo é um diálogo, é uma construção. Às vezes eu tô a fim de não querer saber a opinião de ninguém, de só ter a minha visão. Mas algumas vezes eu quero dialogar e eu acho que esse saber coletivo, esse conhecimento coletivo é uma construção legal. E no caso de Um Dia eu estava realmente focado nisso, de querer um conhecimento mais coletivo, um prazer coletivo. Então eu fui assistindo diversas resenhas. Uma que me chamou a atenção foi a resenha de uma série. Não me lembro o nome da pessoa, da influencer que estava falando a respeito. Mas o que me chamou a atenção foi o seguinte. Ela comentou que ela amava o livro e amava o filme, que ela curtia muito a história. Porém, algo que ela detestava era o final. Então ela tinha assim 2 obras, uma obra literária e uma obra cinematográfica aí presente, que ela curtia de montão essa história, porém esse final estragava. Então eu já fiquei assim, e o final é ruim. E sabendo disso, ela comentou que ao iniciar a série, ela tinha esperança de que eles mudassem o final. Já que tinha um livro com final ruim, tinha um filme com final ruim, quem sabe na série eles corrigiriam essa falha e fariam um final diferente. Então ela foi assistindo nessa perspectiva e embora ela não tenha nos contado o final, ela disse que infelizmente a série também ficou com um final ruim. E eu olhei aquela resenha daquela moça e eu achei um absurdo. Como que ela vai dizer um negócio desse? Mudar o final? Eu sou daquele tipo que discorda desse negócio de mudar os finais. Eu acho que uma adaptação, já que é uma adaptação de um livro, ela tem que preservar aquilo que o livro fala. Ele tem que transformar tudo aquilo que o livro nos fornece em outra linguagem e tem que ser fiel. Então, eu fiquei assim meio discordando dessa moça.
Porém, quando eu assisti ao filme e vi o final, pela primeira vez na minha vida, eu concordei com uma opinião totalmente diferente daquela que eu costumo fazer, que eu costumo dizer, essa de não mude o final. Eu fiquei com tanta raiva do final do filme que eu realmente, essa moça tem razão. E agora eu sei que eu vou assistir a série e vai ter esse final ruim. Eu tava praticamente desistindo de assistir a série por conta disso. Porque eu nunca tinha visto um final tão ruim para uma história tão maravilhosa. Que eu perdi toda a vontade, sabe? Eu não queria mais saber de livro que eu não tinha lido e não queria ver a série. Foi assim, realmente horror. Para vocês terem uma ideia, na realidade não é bem no final. Tem uma cena aí... Perdão, gente. Tem uma cena aí, gente, no filme que estraga tudo. Aí o final vai ladeira abaixo. Na hora que essa cena ocorreu, eu tomei um susto e fiquei... praticamente eu fiquei assim, assistindo ao filme e chorando, gente. Porque o negócio é horrível. Chorando de tristeza, chorando de raiva. Como é que fizeram uma porcaria de final? Aí eu demorei um pouquinho pra tomar coragem pra assistir a série. E praticamente eu acho que eu quase que realmente desisti. Mas eu, não. Vou assistir a série. Vamos ver o que tem aí de bom, o que tem de ruim, porque as pessoas estavam criticando muito a série por conta de terem gostado bastante do filme, mesmo tendo esse final horroroso, e eu queria dar a minha opinião para vocês. Eu pensei, eu acho que seria interessante falar da história de Um Dia, visto que é algo que chama a atenção, muita gente tá falando disso, e eu botei na minha cabeça que eu não seria apenas mais um para falar de Um Dia, mas eu seria alguém que contribuiria com talvez uma opinião diferente. Então, bora lá assistir a série. Aí eu vou lembrar para vocês o seguinte: quando esse livro foi lançado em 2009 e o filme lançado lá em 2011, embora eu já tivesse comprado o livro, eu não estava muito afim de ler e nem assistir ao filme. Tanto é que eu fui, como eu disse, assistir o filme há 2 semanas atrás. E o livro ainda nem li. Mas... na época, o que me fez não me interessar tanto é que depois que eu comprei o livro, me disseram que era a história de um casal que se conheceu numa data, no dia 15 de julho, e que eles só se encontravam no dia 15 de julho. Então, eles se viram pela primeira vez no dia 15 de julho de 1988, aí no dia 15 de julho de 1989 é que eles iam se ver, aí eles iam ficar 1 ano sem ver, etc. Mentira, não, a história não é isso. A história, na realidade, ela fala de 2 pessoas, um rapaz e uma moça, que eles realmente se conhecem no dia 15 de julho de 1988, e a partir daí a história é contada somente nos dias 15 de julho, por volta de aproximadamente 20 anos. Então, entre o dia 15 de julho de 1988 ao dia 15 de julho de 1989, depois 15 de julho de 1990, 91, etc., esses intervalos entre um ano e outro, eles se encontram ou não se encontram, eles falam por telefone, acontecem muitas coisas, só que o filme não mostra esses intervalos. Então o filme e também o livro,
eles deixam lacunas e a gente tem que meio que completar essas lacunas nesse intervalo. Ou seja, o autor e o roteirista, eles deixaram para nós essa possibilidade de criar uma história dentro desses intervalos. Às vezes, quando eles se encontram nessa data 15 de julho, eles conversam sobre coisas que ocorreram nesse intervalo, que contribui para a gente preencher melhor essas lacunas. Às vezes eles não comentam. E outro detalhe, às vezes a gente chega num dia 15 de julho que a história ela só mostra um dos personagens. E os personagens são Emma e Dexter. Então tem um dia 15 de julho que nós vamos ver apenas o Dexter. Às vezes ele cita a Emma, às vezes não, mostra a vida dele. E a história vai ocorrendo solta. E eu achei essa linguagem, essa forma de contar a história bem bacana, bem interessante. E a vida é assim. Nós conhecemos as pessoas e nós não damos conta. Elas fazem parte da nossa vida, mesmo que elas não se apresentem. Hoje, por exemplo, eu não encontrei uma porção de amigos, mas nem por isso nós deixamos de ter uma história. Meus amigos estão vivendo a história deles, eu estou vivendo a minha, e às vezes a gente pode se encontrar nessa data. E eu acredito que essa maneira de contar é uma maneira que poderia ser utilizada para diversas histórias. Eu estou gravando esse vídeo no dia 23 de março. Imagine eu contar a minha história a partir do dia 23 de março de 1982 e for contando quem eu encontrei, quem eu desencontrei, e só essa data e vocês preenchendo. Eu acho que ficaria interessante. Por mais que talvez a história da minha pessoa ou de outras pessoas não fosse interessante, pela forma de se contar, de ver os intervalos, de deixar as pessoas elas meio que criarem histórias para preencher essas lacunas, esses buracos. Essa atitude de preenchimento ia fazer com que a história ficasse mais forte, porque é isso que a gente faz, nós nos damos conta, mesmo quando a gente tem uma história contada mais certinha, sem grandes intervalos, tudo que é ausente, a nossa mente não aceita. A nossa mente tem a tendência a preencher as lacunas, e talvez seja essa grande mensagem. Olha, você, ser humano que ouve uma história, você nunca tem a história completa. Então tome cuidado também com a maneira com a qual você está preenchendo as lacunas dessa história. Porque você pode preencher de maneira positiva ou você pode preencher de maneira negativa. Mas eu acho que o pior do que preencher exatamente de maneira positiva ou negativa, eu acho que o grande desastre é você preencher de maneira mentirosa. E o pior é que você nunca vai ter acesso à verdade total para preencher de maneira verdadeira. Conseguiram captar aí o que eu quis dizer? Ou seja, em resumo, nós devemos tomar muito cuidado com a forma com que nós preenchemos as histórias da vida das pessoas e a nossa própria vida. O nosso intuito é sempre procurar a verdade. Aí, como eu disse, o filme e a série vai contar a história aí da Emma e do Dexter. Muitas pessoas elas ficaram assim, mesmo antes da série ter sido lançada, já ficaram com um preconceitozinho, porque o filme foi um grande sucesso, o filme tocou, o filme ele tem um grande espaço na memória afetiva na vida dessas pessoas que o assistiram. E eu diria o seguinte: tome cuidado, porque memória afetiva ela nunca pode atrapalhar o seu senso crítico.
E por isso, senso crítico não significa apenas falar mal como as pessoas fazem na prática. Embora todo mundo saiba que o senso crítico ele não tem o objetivo de pegar e falar mal, na prática elas fazem isso. Mas o senso crítico é analisar. Então, o fato de você ter assistido ao filme, ter tido uma experiência positiva, não te impede de fazer uma análise correta da série. Então, bora tirar essa sua mochilinha dos preconceitos e assistir a série sem nenhum preconceito. E eu vou começar lhe dizendo que eu quase caí nessa tendência também de assistir a série com preconceito, até por conta das opiniões negativas que as pessoas fizeram em relação à série. Mas com um bom exercício, com uma boa conscientização, eu consegui assistir a série, acho que de uma maneira até bem legal, de uma maneira bem positiva. Aí eu assisti ao filme, achei o filme maravilhoso, uma história de amor, assim, de mexer com o seu coração, de aquecer o seu coração, mesmo com um final horroroso. E eu fui lá assistir a série. Então eu vi essa trajetória da Emma e do Dexter. Eu vi as pessoas fazendo comparações e eu achei algo bem interessante, que talvez as pessoas não se deram conta. Geralmente, quando uma pessoa faz uma adaptação e depois faz a outra adaptação, existe uma tendência a atualizar a história. E como é que é feita essa atualização? A maneira mais básica é o seguinte: a história começa em 1988 e vai seguindo. Então vamos fazer uma atualização. No lugar de começar em 1988, já que a gente quer atualizar, vamos começar no dia 15 de julho de 2001 e pegar aí aproximadamente 20 anos. Tem espaço aí para fazer 20 anos de uma história começando em 2021. E aí a gente atualiza. A gente pega os dados essenciais, mas nós vamos colocando elementos mais atuais, mais contemporâneos, as questões nossas que talvez em 1988 não tinha. Outra maneira de fazer atualização, e essa maneira eu não gosto muito porque geralmente não funciona legal, é pegar uma história. Aconteceu em 1988, vamos fazer a história em 1988, porém com os pensamentos dos anos 2024. Vamos levantar questões que nós temos hoje e colocar lá em 1988, quando as pessoas nem sequer estavam pensando dessa maneira. Isso se chama, essa maneira distorcida de ficar mudando as coisas, chama-se anacronismo. Para quem não sabe, anacronismo é pegar uma determinada época e colocar pensamentos que não fazem parte daquela época naquele contexto histórico. Às vezes o anacronismo dá certo, às vezes o anacronismo ele surge como uma maneira de fazer uma crítica, de criar um sarcasmo, de fazer uma coisa bem humorada, de levar a uma reflexão. Vou dar um exemplo de um anacronismo bem positivo. Desenho dos Flintstones, já viram? Acho que sim. Fred Flintstone, Vilma, Barney e Beth, Pedrito e Bambam, Yabadabadu. Nós temos a história de duas famílias aí que vivem na Idade da Pedra. Porém, observe que eles na Idade da Pedra, o homem lá, primitivo, tem acesso a todas as tecnologias de sua atualidade. Então nós vemos o homem da Idade da Pedra com telefone, é claro, em formato de pedra. Nós vemos máquina de escrever com uma marretinha, ou seja, todos os instrumentos tecnológicos eles fizeram de uma maneira engraçada, com a finalidade de fazer uma crítica ao homem atual, à questão da tecnologia, do consumismo, da vida do casal, etc. E o Fred Flintstone, esse anacronismo de maneira bem humorada, funcionou de maneira muito adequada, foi um sucesso. Então aí a gente vê um anacronismo positivo. Então nem sempre o anacronismo ele é ruim. E algumas pessoas acham que sim, não. Um anacronismo bem construído, bem pensado,
ele pode ser muito bem trabalhado. Aí eu tenho um exemplo de um anacronismo que eu não achei muito legal, porque meio que apagou o desenvolvimento da história, ele meio que apagou a questão da evolução do pensamento. Ele simplesmente escondeu que as pessoas mudam sua maneira de pensar, e ele também fez com que as pessoas não vissem que uma mesma atitude ela muda, ela pode ficar negativa se ela não tiver uma boa intenção por detrás. E que às vezes a coisa, melhor dizendo, você não precisa mudar a atenção, mas mudar a sua intenção. Qual o seu objetivo em relação a essa ação? Exemplo, novela Éramos Seis. Há uma cena em que uma moça, ela está ali com o rapaz, e o rapaz está forçando a barra, ele quer que ela se entregue para ele, para fazer lá os paranauê, e ela diz não. Na época da novela Éramos Seis, era muito comum as moças de família falarem não pro rapaz quando o rapaz queria isso. Mas por que essas moças falavam não? Elas falavam não porque se elas cedessem ao rapaz, elas ficariam mal faladas. Elas seriam vistas como mulheres desprezíveis, praticamente prostitutas. Aí nessa última versão da novela Éramos Seis, tem uma cena que isso ocorre e a moça diz não. Dizer não, perfeito. Só que aí ela começa: eu não quero porque eu sou dona do meu corpo, é meu corpo, as minhas regras. Ela faz todo um discurso feminista. Esse discurso, no nosso tempo atual, faz todo sentido. Mas naquela época, a mulher não se negava por uma atitude de ser dona do seu corpo, de ser empoderada. E com isso, a novela mascarou a evolução do pensamento feminino e também a opressão do homem. O homem, ele não se importava que a mulher ficasse mal falada, ele só queria o seu prazer. E de repente, a mulher atual, ela arrumou uma forma de ser dona do seu corpo. Então, o não dos tempos antigos não tem o mesmo significado dos tempos atuais, e com isso, esse anacronismo, esse pensamento atual que foi colocado lá naquele passado não funcionou de maneira adequada. Essas são coisas que tem que se pensar. Quando a gente quiser fazer algo anacrônico, pense bem no que você quer propor com esse anacronismo para não cometer uma besteira e estragar a história. Um anacronismo mal construído pode dar muito mais prejuízos. Mas enfim, no caso do filme e da série Um Dia, a série ela não teve a preocupação de atualizar. Embora os pensamentos, as condutas dos personagens pareçam que foram atualizados. Porque a Emma e o Dexter da série... Emma e o Dexter... Nossa, quase que eu não consegui também falar o Dexter. Mas, enfim, a Emma e o Dexter da série têm comportamentos diversos aos do filme. Porém, por que eu digo que não foi atualizado? Porque, embora se passe na mesma época, eles mostraram comportamentos na série, que aí vai pegar anos 80 e 90, que condiz com a época. Em resumo, o que eu quero dizer? O filme ele pegou pensamentos dos anos 80 e 90, comportamentos, etc., que correspondiam àquela época. Só que não existe uma única maneira de pensar e agir dentro de uma época. Existem algumas maneiras diferentes. Então, no lugar de pegar na série pensamentos dos dias de hoje, a série optou por um caminho diferente. Mostrar outras faces, outras maneiras de ser do pessoal lá dos anos 80, 90, início dos anos 2000. Então, eu acho que isso foi bem legal. Eles conseguiram fazer uma transposição mostrando a mesma história
com algumas ações diferentes, mas com essas ações diferentes que correspondem a esse intervalo de tempo. E eu achei isso muito bacana. As pessoas, elas criticaram a questão da Emma, porque compararam a Emma atual, essa Emma dessa série, com a Emma da Anne Hathaway. Se a gente for observar, o que o filme ele quis mostrar? Ele quis mostrar uma história focada muito mais no romantismo, na paixão, uma história mais certinha. Então no filme nós vamos ter uma Emma perfeitinha e um Dexter sem profundidade, debochado, etc. E essa Emma certinha, ela completa esse Dexter debochado e eles vão amadurecendo. E essa Emma certinha, ela também faz algumas coisas por não ter coragem. E o Dexter meio que faz com que ela amadureça. No fundo, no filme, os dois vão crescendo, vão se desenvolvendo. E ela toda certinha, ela vai ficando um pouco mais despojada, mais corajosa. E ele vai adquirindo profundidade e aí vai criando uma história de romance. A Anne Hathaway, ela é aquele tipo de atriz que ao interpretar, na sua forma de ser, na sua aparência, ela tem um negócio assim de parecer a mulher perfeita, a certa, a correta, que nunca erra. E se errar, ela erra até com perfeição que a gente nem consegue enxergar o erro. Uma pessoa desse tipo acaba sendo um tanto insuportável. Você se sente até meio intimidado. Como é que pode nunca errar? E até para errar, o erro dela parece melhor do que o meu acerto. Essa é a interpretação da Anne Hathaway. E eu não entendo porque as pessoas curtem esse tipo de pessoa. Mas curtem. Não estou dizendo que esse tipo de pessoa faça essas coisas por maldade. Mas que é irritante, é. Mas enfim. E aí os dois conseguiram desenvolver uma química maravilhosa de um romance, e o pessoal entendeu a química do filme como uma coisa assim, eles se combinam e bora. E a história vai se desenvolvendo até que ocorre esse final trágico. O que eu achei da série? Sem sombra de dúvida, olha só, a série dá até mais pano para conversar do que o filme, porque o filme ele tem a coisa assim tão certinha, tão perfeitinha, que você não tem muito o que dizer. Agora a série, até pelo espaço de tempo, ela criou coisas, assuntos para você questionar, para você pensar, e não só pela variedade, não só pela questão do tempo, mas a série ela pegou algo assim mais próximo das pessoas. O romance do filme pode acontecer, mas é algo muito mais inacessível aos seres humanos, enquanto na série nós podemos dizer que os personagens são mais gente como a gente, são mais próximos da maioria das pessoas. Nós vamos ter assim, filme, o sonho, o que gostaríamos de ser. Claro que tem exceções. A série, o que nós somos de fato. Então, essa mudança foi o que mais me agradou. Nós vamos vendo o casal. Nós temos assim, eu amei a Emma da série. Para mim, a Emma da série é muito melhor, porque ela é gente como a gente. Ela erra, mas ela se apresenta como perfeitinha. As pessoas tendem a ver ela como perfeitinha, mas ela erra, assim, a gente vê ela errando. E ela é assim, ela é mais despojada, ela não tem medo de errar, ela tenta ser certinha. Mas se ela errar, nessa busca de ser certinha, ela mostra o que é. Agora tem gente que quer ser tão certinho que nem quer demonstrar o erro. Isso filme. Aí essa Emma veio pra mim, e o pessoal também ficou com um preconceito, porque a Emma da série, ela não está dentro dos padrões de beleza. Mas eu acho que ela é linda, gente. E ela tem um tipo de beleza que se demonstra muito mais pelas suas ações. Eu não sei se vocês já viram, existem pessoas que são extremamente feias mesmo, que não é o caso dessa Emma, mas existem pessoas extremamente feias que
que ao falarem, ela tem atitude, ela tem uma personalidade que você enxerga essa pessoa como linda. Simplesmente os seus olhos, eles ficam cegos para a figura daquela pessoa e você a enxerga como a pessoa mais linda do mundo. E tem aquelas pessoas bonitas, nossa, você olha assim, que perfeição, que homem, que mulher. Quando abre a boca, nossa, que horror, a pessoa fica feia. E aqui nós temos uma Emma, que é isso, uma mulher fora dos padrões de beleza, mas que quando abre a boca para falar, quando ela se expõe, gente, ela fica mais bonita do que ela é. É uma moça bonita, mesmo ainda não estando dentro dos padrões de beleza, mas ela fica muito mais linda quando se expõe. Eu amei essa Emma, eu fiquei assim, louco. Me desculpe, Anne Hathaway, mas a nova Emma, ela conquistou o meu coração. Eu gostei disso, dela ser uma Emma gente como a gente. E ela se complementou com Dexter de maneira diferente. Esse novo Dexter, ele tem essa coisa do debochado, mas diferente do outro que era apenas um cara debochado, esse do filme, o novo Dexter, esse Dexter da série, gente, ele aparenta como debochado, mas por dentro, nos bastidores da sua vida, o cara, ele é profundo, ele tem questionamento, só que ele não tem coragem de ceder ao seu questionamento. Então, ele que critica a Emma por ela não ser confiante, no fundo, ele está projetando o seu ser nessa Emma, porque ele é igual. Ele também não tem coragem de demonstrar o seu ser verdadeiro. Por isso que ele meio que cria uma muralha em torno de si. Então ele se mostra como um sujeito debochado, forte, ele tem essa busca, mas no fundo, o Dexter é um cara sensível, esse Dexter da série. E ele vai combinando aí com a Emma, e eles vão tendo altos e baixos. E quanto à química dos personagens, o pessoal que assistiu o filme parece que entende a química dos personagens como aquela coisa, ó, nós nos conhecemos, nós nos encaixamos logo, e logo nós nos amamos, e tá tudo bem pra gente, a gente não tem grandes conflitos, embora nós tenhamos formas diferentes de pensar, a gente combina, a gente pode, sei lá, se beijar logo, sem problema, a química rola. A gente demora um pouquinho até pro beijo, mas a química rola e logo a gente tá apaixonadinho. Mesmo que a gente não viva esse amor logo de cara, a gente transforme, a gente camufla esse amor numa amizade. Isso filme. A série não. A série mostrou uma química que as pessoas não estão acostumadas. Eles tinham tanta química entre eles que eles podiam brigar. Sim, a Emma e o Dexter brigam desde o início. Mas isso que é o legal. Ah, o Dexter não tá interessado na Emma, nem a Emma no Dexter, porque eles brigam tanto. Gente, brigar e se manter presente um na vida do outro, até mesmo com as ausências, isso é demonstração de química. Não existe química maior quando você pode mostrar as suas diferenças, ter os seus conflitos e mesmo assim estar juntos. Eles continuavam juntos, apesar de todos os conflitos, apesar de todos os desentendimentos. A Emma não larga o Dexter não larga a Emma. E eles conversam com as outras pessoas, mas no fundo, quem são os objetos de grande confiança um do outro? Eles mesmos. Química perfeita. Enxergue isso. Eu posso, por experiência de vida, dizer que as pessoas mais significativas da minha vida foram as que eu mais briguei. E existem pessoas assim que são bem certinhas e elas estão distantes. E tem gente que a gente vive cão e gato, gato e rato, e a gente tá sempre aí de bem. Brigamos, mas é aquela coisa. Falamos na cara, a gente tem uma intimidade pra falar na cara. E no fundo, a gente se resolve. Aí vocês podem estar dizendo, mas tem tanta gente que briga e dá errado. Qual a diferença? Existem pessoas que brigam com a gente, mas quando a gente segue os conselhos dela, vem um fruto. E o fruto é desastroso.
Elas falam coisas que você vê. Elas estão nos criticando, mas se a gente atender as críticas dela, nós vamos buraco abaixo. Ladeira abaixo. Agora existe gente que chega a falar, você tá errado nisso, mas aí quando você segue o conselho, você se dá bem. Então você vê no fundo, é isso. Tem gente que briga com você pra você mudar, mas ela não quer te ajudar, ela quer te derrubar. Essas brigas são negativas. No caso, Dexter e Emma, da série, eles brigam, mas quando um escuta o outro, só se eleva, só evolui. E são esses tipos de amigos que eu procuro cultivar. Aquele que chega na minha cara e fala, mas paro pra pensar, sigo o conselho dele, me dou bem. E às vezes quando eu não me dou bem, porque o ser humano pode errar, você conta pra pessoa, deu ruim. A pessoa, ela tenta consertar a sua vida, ela tenta te ajudar a você resolver. Agora, o cara que age de má fé, quando você conta, olha, deu ruim. Mas eu não tenho culpa que deu ruim. Ele lava as mãos, te abandona. Então, estão percebendo aí a diferença? Então, observe. Nem sempre que a pessoa que está brigando com você, ela está brigando por inveja, porque ou ela quer te atacar. Nem sempre. Então, o que você tem que observar? O fruto. Se der ruim e você contar para a pessoa e ela te deixar de lado, ela está só te prejudicando, a brutalidade dela, os conselhos dela, etc. Essa pessoa não é pra você. Agora, se o fulano te briga, te diz na cara, e você segue, a pessoa não te abandona, a pessoa tá ali, e você consegue crescer, essa pessoa contribui pra sua evolução, isso é um amigo. É aquela coisa, a atitude é a mesma. Briga, conflitos. Mas qual o objetivo dessa briga e do conflito? Um te derrubar, outro te ajudar. Estão percebendo? Falei disso aqui. Isso é bacana. E aí, voltando mais especificamente, porque eu saí um pouquinho aí de um dia. Eu acho que eu não saí um pouquinho do dia, na realidade. Na realidade, um dia fala disso. Ele fala dessas questões, dessas brigas. Eu acho que eu acrescentei minha experiência pessoal ao que eu refleti. E na minha fala agora, é engraçado. Tava bem empatadinho o filme e a série. Mas é incrível que quando a gente começa a falar dessas coisas, a gente vai refletindo e vai criando novos pensamentos. E eu acabei de ver que agora eu prefiro muito mais a série do que o filme. A série é fabulosa, a série me levou a pensar. O filme só foi apenas assim para aquecer o coraçãozinho, mas foi muito superficial. É uma história bonita, não nego, é romântico, mas a série ela te abre a ver coisas novas, a crescer. A série te questiona, a série te desafia, e a série vai te mostrar que a história da Emma e do Dexter na realidade não é uma história de amor e amizade simplesmente, mas ela é uma história que fala sobre vida. É isso. Se te venderem a série como uma história de amor e amizade, eu vou lhes dizer o seguinte: fala de amor e de amizade, mas no fundo, a série um dia ela quer te falar da vida, da sua magia enquanto ser vivo e das rasteiras que a própria vida nos dá, e como nós temos que lidar com essas rasteiras, e que muitas coisas, por mais que a pessoa diga, tudo que ocorre na sua vida é culpa sua. Não, às vezes você planeja alguma coisa e vem a vida te dar uma rasteira e não foi culpa sua. Só que você, sabendo que não é culpa sua, mesmo assim, você vai ter que descobrir uma forma de lidar com essa rasteira. Não adianta ficar reclamando, eu não tive culpa. Ninguém vai ligar pro fato que você não teve culpa. A maioria das pessoas, com exceção de alguns poucos amigos, tá lá preocupado que você não teve culpa. No fundo, com culpa ou não culpa, você que tem que gerenciar suas ações. Mais uma lição aí dessa série maravilhosa, um dia.
Então, os personagens, ele demonstra como é que eles gerenciam suas ações, mesmo quando a vida lhes dão uma certa rasteira. O que fazer? Reclamar? Algumas vezes eles reclamaram. A série mostrou isso. Mas a série mostrou que reclamar não resolveu muito a situação dos dois. Que a questão é: vou mudar, vou transformar, vou pensar, vou analisar. E é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu acredito que sim, eu consegui uma reflexão interessante, proporcionei algo legal aí para vocês. E sem dar spoiler. Mais do que isso, falar mais do que isso seria dar spoiler e não é o objetivo. O objetivo é trazer entretenimento, trazer informação sem spoiler e principalmente levar vocês a pensarem aí a respeito do filme e da série. Agora diz aí nos comentários se vocês já assistiram o filme, a série, já leram um livro, e eu gostaria de saber quais são as lições que vocês aprenderam com o livro, série, filme e também com a minha resenha. Talvez eu tenha falado alguma coisa que vocês não tenham percebido na sua leitura, no filme, na série e assim. Muita coisa também que eu aprendi não foi exatamente com a série e o filme, mas foram comentários de pessoas, resenhas que eu assisti. As pessoas viram coisas diferentes e me trouxeram essas informações e foi um aprendizado para mim. Nós podemos aprender um com os outros. Eu já ia me esquecendo. Na descrição desse vídeo eu vou deixar o link de compra da obra, caso vocês já queiram adquirir para lerem por tabela. Em breve eu vou estar lendo e vou trazer também as minhas impressões a respeito desse livro. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar o seu joinha, nem que seja por caridade. Afinal, copo d'água e um joinha não se nega para ninguém. Tchau para vocês e até o nosso próximo vídeo. Fui!